Como fazer as coisas darem certo na sua vida, corrigindo a forma como você decide, Napoleon Hill. Me permita ser transparente com você. A razão pela qual tantas coisas na sua vida parecem não avançar não está no mundo ao seu redor, mas na forma como você tem decidido. Você sente o peso disso todos os dias, repetir ciclos, tentar corrigir o que não funciona, começar e não concluir, sentir que está perto de algo, mas nunca alcançar plenamente. Essa dor não é falta de capacidade, é falta de direção interior. Hoje eu quero te conduzir à ação certa. Quero te mostrar como corrigir o mecanismo das suas decisões, porque quando você ajusta a fonte, os frutos mudam naturalmente. Nada muda enquanto você continuar decidindo como alguém pressionado pelo medo. Mas tudo muda quando você aprende a decidir como alguém que carrega propósito. Ouça com atenção. O que você vai descobrir aqui é exatamente o ponto onde a vida começa a dar certo. A verdade que ninguém enxerga. A maior parte das pessoas acredita que suas vidas melhoram quando trabalham mais, se esforçam mais, acumulam mais informações ou esperam um momento perfeito para agir. Mas quase ninguém percebe que o verdadeiro ponto onde tudo começa a dar certo não está na intensidade do esforço, e sim no mecanismo silencioso por trás das suas decisões. Você pode ser disciplinado, inteligente, dedicado e até bem intencionado, mas se o mecanismo que governa suas escolhas estiver desalinhado, seus resultados continuarão imprevisíveis, frustrantes e inferiores ao seu potencial. É por isso que tantas pessoas fazem muito e colhem pouco. Não é por incapacidade, é porque estão decidindo da forma errada. A decisão é o ponto onde o destino se curva ou se fecha. Ela é a ponte entre o que você deseja e o que você realmente constrói. Porém, a maioria decide a partir de um lugar quebrado dentro de si. Decide com medo, decide para evitar dor, decide para não perder, decide pressionado, decide sem identidade. E quando a decisão nasce frágil, toda a vida se torna frágil. Mesmo que você ore, mesmo que você trabalhe, mesmo que você tente recomeçar várias vezes, enquanto a estrutura interior que produz suas decisões não for corrigida, nada se sustenta. É como tentar construir uma casa nova sobre um chão rachado. Não importa o material, as paredes sempre cedem. Napoleon Hill dizia que toda conquista nasce primeiro em um estado de decisão. E quando essa decisão é tomada de forma alinhada com o propósito, tudo ao redor começa a se organizar. Mas quando a decisão nasce confusa, dividida ou emocionalmente ferida, a vida entra em repetição. Deus não deixa de abençoar. Ele apenas não opera em mentes que ainda não decidiram de onde querem viver. E é aqui que tudo começa a mudar. Quando você entende que não é sobre decidir mais, é sobre decidir certo. No momento em que você corrige a fonte da decisão, sua vida deixa de reagir às circunstâncias e passa a responder ao seu propósito. Este vídeo é uma ruptura. É a revelação do ponto exato onde sua vida começa a dar certo. E esse ponto não é externo, não é sorte, não é oportunidade, é decisão. A decisão correta não nasce do esforço, nasce da identidade. Não nasce do medo, nasce da convicção. Não nasce da dúvida, nasce do propósito. E quando você entender isso, vai perceber que sempre teve mais controle sobre o seu destino do que imaginava. A transformação começa agora, no lugar onde tudo o que você vive é moldado. A forma como você decide. O erro oculto. Você decide pelo motivo errado. A maioria das pessoas acredita que decide com base em lógica, raciocínio ou análise racional. Mas, na verdade, quase ninguém decide pela direção certa. Decidem pela emoção que querem evitar. Decidem para fugir da dor, não para construir o futuro.
Decidem para aliviar a pressão do momento, não para honrar o propósito que carregam. E enquanto suas decisões forem guiadas pelo alívio e não pela direção, sua vida sempre ficará presa em ciclos curtos, improvisados e frágeis. Nada de grande nasce de uma decisão tomada para evitar desconforto. E é exatamente isso que a maioria não enxerga. Quando você decide apenas para aliviar um peso, está deixando que sua dor escolha seu caminho. Isso cria uma impressão de movimento, mas não gera avanço real. É por isso que muitos aceitam trabalhos que não querem, relacionamentos que não fortalecem, hábitos que destroem sua clareza e permanecem repetindo padrões que geram insatisfação. Eles não estão vivendo uma vida escolhida, estão vivendo uma vida reagida. A decisão se torna uma resposta emocional e não uma construção consciente. E quando isso acontece, toda a sua trajetória é governada pelo medo do que você quer evitar, em vez de ser guiada pelo propósito do que você quer alcançar. Esse erro é profundo porque acontece de maneira silenciosa. Você acredita que está sendo sábio, prudente, racional, mas na verdade está escolhendo o caminho que dói menos, não o caminho que te leva mais longe. O alívio é atraente, ele acalma a ansiedade, reduz o incômodo e te dá a impressão de que resolveu algo, mas não resolveu, apenas adiou. Decisões movidas por alívio te entregam paz por minutos e arrependimento por anos. Decisões movidas por direção exigem coragem agora, mas te entregam frutos que permanecem. A verdade é que você não foi criado para decidir com base em medo. Deus te chamou para decidir com base em propósito. O medo quer proteção, o propósito quer expansão. O medo quer estabilidade, o propósito quer movimento, o medo quer que você permaneça, o propósito quer que você avance. E enquanto você tomar decisões para não sentir dor, continuará vivendo distante daquilo que Deus reservou para você. Porque o propósito não se manifesta na zona de conforto, ele se manifesta no terreno da obediência e da convicção. Quando você troca decisões baseadas em alívio por decisões baseadas em direção, sua vida muda de eixo. Você deixa de ser alguém que reage e se torna alguém que constrói. Você deixa de viver apagando incêndios emocionais e passa a viver abrindo caminhos espirituais. E é exatamente aqui que tudo começa a dar certo. No dia em que você para de decidir pelo que dói menos e começa a decidir pelo que te aproxima do futuro que Deus preparou. O ciclo da decisão. Como você recria os mesmos resultados? A maioria das pessoas acredita que está tentando algo novo, quando na verdade está apenas repetindo o mesmo padrão interno disfarçado de novidade. Elas mudam o cenário, mudam o plano, mudam a estratégia, mas não mudam o nível de consciência que toma as decisões. E quando a consciência permanece igual, a decisão permanece igual. O nome muda, a aparência muda, mas o mecanismo interior é o mesmo. É por isso que muitos vivem o mesmo ano repetido por 10 anos consecutivos. Porque o que governa o resultado não é a mudança externa, é o ponto interno de onde a decisão nasce. Você não recria resultados porque quer. Você recria resultados porque decide a partir da mesma identidade. A identidade é o filtro que determina o que você acredita ser possível, tolerável e alcançável. Se sua identidade está limitada, todas as suas decisões serão limitadas. Se sua identidade está ferida, todas as suas decisões serão defensivas. Se sua identidade está fragmentada, todas as suas decisões serão instáveis. A vida não responde ao seu desejo, responde à identidade que você manifesta quando toma decisões. A pergunta não é, o que eu quero? A pergunta é, a partir de qual versão de mim eu estou escolhendo? O ciclo se repete porque você está tentando mudar suas escolhas sem mudar seu nível de consciência. A escolha é o efeito. A consciência
é a causa, a escolha é o fruto, a consciência é a raiz. E enquanto você tentar ajustar o fruto sem transformar a raiz, tudo continuará voltando ao mesmo lugar. Você decide com medo, colhe frustração. Decide com pressa, colhe instabilidade. Decide para agradar, colhe esgotamento. Decide para sobreviver, colhe escassez. E então acredita que o problema está no mundo ao redor, quando na verdade o problema está na fonte da sua decisão. Napoleon Hill dizia que você não toma decisões com a mente que pensa, mas com a mente que acredita. A mente que pensa considera possibilidades. A mente que acredita determina limites. O que você acredita sobre si mesmo define o que você se permite decidir. Se você acredita ser pequeno, nunca decidirá como alguém grande. Se você acredita ser insuficiente, nunca assumirá decisões que exigem grandeza. Se você acredita ser inadequado, sempre escolherá caminhos que te protegem, não caminhos que te ampliam. O ciclo da decisão é, na verdade, o ciclo da identidade. Para quebrar o ciclo, você precisa subir o nível de consciência a partir do qual decide. Não decide para ver se funciona. Decide porque entende que essa é a postura correspondente ao propósito que carrega. Você não decide baseado no que sente hoje. Decide baseado no que Deus declarou sobre você desde o princípio. Quando a identidade muda, a decisão muda. Quando a decisão muda, o resultado muda. E quando o resultado muda, sua vida deixa de repetir padrões e passa a revelar o propósito que sempre esteve esperando, pela sua coragem de decidir como alguém que foi chamado para viver em outro nível. O tribunal interno, onde suas decisões são julgadas antes de existir. Antes mesmo de você tomar uma decisão no mundo externo, algo acontece dentro de você. Existe um julgamento silencioso, uma espécie de tribunal interior onde suas ideias, desejos e possibilidades são avaliados antes de chegarem à realidade. E esse tribunal não julga com base na sua capacidade verdadeira, mas com base na imagem que você tem de si mesmo. Não importa se a oportunidade é boa, se o caminho é seguro ou se Deus abriu a porta. Se a sua autoimagem te vê como alguém que não merece, não consegue ou não está pronto, o tribunal interno rejeita a decisão antes mesmo que ela tenha a chance de existir. É por isso que tantas pessoas sabotam decisões que poderiam mudar suas vidas. Elas não estão lutando contra circunstâncias externas. Estão lutando contra um veredito interno que já decidiu que elas não são suficientes para o que desejam viver. E enquanto esse tribunal não for confrontado, todas as decisões serão filtradas por crenças antigas, dores antigas e conclusões que você criou sobre si mesmo sem perceber. Você não decide com a mente lógica. Você decide com a identidade que ocupa seu coração. E essa identidade, se corrompida, invalida decisões que, em outras mãos, levariam a resultados extraordinários. A decisão não é rejeitada porque é difícil. É rejeitada porque não combina com a versão de você que o tribunal interno ainda acredita ser real. A autoimagem é o juiz mais poderoso da sua história, e ela não permite que você viva acima do nível que acredita merecer. Deus pode te dar direção, pode te dar propósito, pode te dar portas, mas não pode decidir por você qual versão de si mesmo você vai sustentar quando olhar para essas portas. Ele não força você a entrar. Ele ilumina o caminho e espera que você se veja capaz de caminhar nele. Esse tribunal interno também decide o ritmo da sua vida. Quando a autoimagem é fraca, ela posterga decisões, cria urgências falsas, inventa motivos para adiar, desperdiça tempo com distrações e se agarra a justificativas que parecem sensatas, mas são apenas mecanismos de proteção emocional. Quando a autoimagem é saudável, as decisões fluem.
O medo existe, mas não domina. A insegurança aparece, mas não paralisa. A dúvida surge, mas não governa. Uma identidade fortalecida aprova decisões que te aproximam do destino. Uma identidade enfraquecida aprova apenas decisões que preservam sua zona de conforto. O tribunal interno só muda quando você muda o referencial que usa para se enxergar. Se você se vê pelo seu passado, suas decisões serão pequenas. Se você se vê pelas suas falhas, suas decisões serão limitadas. Se você se vê pelo que disseram a você, suas decisões serão moldadas por expectativas alheias. Mas se você começa a se ver pelo que Deus declara sobre você, então o tribunal interno passa a aprovar decisões que antes pareceriam grandes demais, arriscadas demais ou distantes demais. A sua vida muda quando a forma como você se enxerga muda, porque é a sua identidade e não seu desejo que determina se a decisão nasce ou morre. Se alguma parte deste vídeo já começou a abrir clareza dentro de você, faça uma coisa simples agora. Compartilhe nos comentários uma palavra que represente o que está sendo transformado aí dentro. Direção, coragem, identidade, definição, o que fizer sentido para você. Isso fortalece sua decisão e nos mostra que você está caminhando conosco. É uma alegria ter você aqui, ouvindo, refletindo e permitindo que esta mensagem faça parte da sua jornada. O alinhamento divino. A decisão que o céu responde. Existe um princípio espiritual que poucos compreendem. Deus não responde a intenções, ele responde a decisões. O céu não se move quando você deseja mudar, mas quando você decide mudar. A intenção expressa vontade, a decisão expressa governo, e Deus opera no território do governo, não no terreno da hesitação. Quando você se posiciona internamente, mesmo que tudo ao seu redor ainda pareça instável, você emite um sinal espiritual de prontidão. E esse sinal libera movimentos, recursos, oportunidades e caminhos que não aparecem enquanto você permanece dividido. O céu não amplia trajetórias para quem ainda está avaliando se vai obedecer. Ele amplia trajetórias para quem já se colocou em movimento. Foi assim com Abraão, que partiu antes de saber o destino final. Foi assim com Pedro, que pisou na água antes de ter certeza do impossível. Foi assim com Josué, que colocou os pés no Jordão antes da água se abrir. Em todos esses casos, a intervenção divina veio depois da decisão, não antes. A fé verdadeira não é apenas acreditar que Deus pode. É decidir caminhar como se ele já tivesse confirmado. O céu honra decisões corajosas, porque decisões corajosas revelam confiança. E aqui está o ponto onde muitas vidas emperram. Elas querem que Deus lhes dê garantia antes da decisão. Mas Deus trabalha exatamente no sentido oposto. Ele espera que você decida para que a garantia se manifeste no caminho. A hesitação comunica ao céu que você ainda não está preparado para sustentar aquilo que pediu. Não porque Deus te julga incapaz, mas porque a decisão é o que molda a estrutura interior necessária para carregar a bênção. Sem decisão, o pedido permanece sem base. Com decisão, a fé cria raízes profundas que sustentam aquilo que Deus está prestes a entregar. A decisão alinhada espiritualmente não é movida por ansiedade, pressa ou desespero. Ela é movida por convicção. Convicção de que Deus abriu a porta. Convicção de que você foi chamado para aquele movimento. Convicção de que não está caminhando sozinho. Quando essa convicção governa, a dúvida perde autoridade. A mente para de negociar. O coração para de resistir. A identidade se alinha ao propósito, e quando esse alinhamento acontece, a vida deixa de andar por tentativa e erro e passa a andar por direção. O mais profundo é que Deus não exige que você esteja pronto, Ele exige que você esteja definido.
A prontidão é construída no caminho. A definição é construída na decisão. Quando você diz, eu decidi, o céu responde, então eu sustento. Quando você diz, eu me posiciono, o céu responde, então eu preparo o terreno. Quando você diz, eu vou, o céu responde, então eu abro. Uma decisão que nasce da convicção espiritual tem mais poder para mudar sua vida do que anos de esforço sem clareza. Porque Deus não multiplica a hesitação, Ele multiplica movimento. A partir daqui, o brilho da sua vida começa a depender menos de circunstâncias externas e mais da sua capacidade de alinhar sua decisão ao propósito. Quando você decide no eixo certo, não é você quem corre atrás da vida. É a vida que começa a responder à sua postura. As 3 forças que sabotam sua capacidade de decidir. A dificuldade de decidir não nasce da falta de inteligência, preparo ou oportunidade. Ela nasce de 3 forças internas que operam de forma tão silenciosa que você acredita serem apenas parte da sua personalidade, quando, na verdade, são mecanismos que travam seu destino. A primeira força é a ambiguidade interna. É quando você deseja crescer, mas ainda está emocionalmente ligado à proteção do nível antigo. Parte de você quer avançar. Parte de você quer permanecer seguro. Essa ambiguidade cria uma mente dividida, e uma mente dividida nunca toma decisões profundas. Ela procrastina, hesita, calcula demais, recua no momento exato em que deveria avançar e, por fim, aceita migalhas porque teme o preço do propósito. A segunda força é o vazio de identidade. Você tenta decidir como alguém que quer ir mais longe, mas ainda se vê como alguém que deve continuar pequeno. É como tentar construir um prédio em um terreno que você não acredita possuir. A decisão se torna fraca porque você não se sente legitimado para ela. Pessoas que não estão firmes em quem são não conseguem sustentar decisões que exigem grandeza. Elas escolhem caminhos inferiores, cargos inferiores, relacionamentos inferiores e hábitos inferiores como forma de evitar o desconforto de assumir aquilo que Deus realmente colocou dentro delas. A dúvida nasce quando a identidade não está estabelecida, e enquanto a identidade não se firma, toda decisão fica instável. A terceira força é o futuro sem forma. Você tenta decidir olhando para um amanhã que nunca definiu. Pessoas que não projetam o futuro vivem tomando decisões reativas, não construtivas. Elas decidem apagando incêndios, resolvendo urgências, respondendo à dor imediata. Mas decisões tomadas na ausência de visão sempre produzem vidas curtas, rasas e repetitivas. Quando você não sabe qual futuro está construindo, qualquer caminho parece suficiente. E se qualquer caminho serve, nenhum caminho te leva ao destino certo. Deus não guia pessoas que não querem enxergar. Ele ilumina os passos de quem se posiciona diante de uma visão que honra o propósito. E sem visão, a decisão perde força espiritual. Essas 3 forças operam juntas. A ambiguidade te divide. O vazio de identidade te diminui. O futuro sem forma te desorienta. E quando essas forças governam, toda decisão se torna emocional, imediatista e frágil. A pessoa vive reagindo em vez de construindo. Vive sobrevivendo em vez de expandindo. Vive apagando pequenos incêndios enquanto grandes oportunidades passam despercebidas. O propósito nunca se firma porque a estrutura interior está sendo sabotada constantemente por essas forças. Superar essas 3 forças não exige perfeição, exige consciência. Quando você reconhece onde está dividido, já começa a unificar. Quando você percebe onde sua identidade está fraca, já começa a fortalecê-la. Quando você define o futuro diante de Deus, já começa a orientar suas decisões ao propósito.
A vida muda quando essas forças deixam de governar silenciosamente e passam a ser confrontadas intencionalmente. E no momento em que você enfrentar essas três sabotagens, suas decisões deixarão de ser acidentais e passarão a ser proféticas, alinhadas e consistentes. O ponto de revelação, a decisão que transforma todas as outras. Existe um momento em que tudo muda, e não é quando você conquista algo grande, nem quando finalmente encontra a oportunidade perfeita. A mudança real acontece no instante em que você entende que não precisa de novas decisões, mas de um novo lugar interno de onde decidir. É o ponto de revelação em que você percebe que suas escolhas não falharam porque foram escolhas ruins, mas porque foram escolhas feitas por uma versão sua que não tinha força para sustentá-las. Você não precisa decidir mais, precisa decidir como alguém novo. A decisão certa tomada pela identidade errada sempre produz resultados frágeis. A decisão certa tomada pela identidade certa produz destino. Esse ponto de revelação é o momento em que você para de escolher como a pessoa que o passado moldou e começa a escolher como a pessoa que Deus designou. A decisão deixa de ser uma tentativa e passa a ser uma expressão da sua verdadeira identidade. Você deixa de decidir baseado no medo, no histórico, nos traumas, nas inseguranças, nas expectativas alheias e passa a decidir baseado no propósito, na convicção e na voz de Deus. É quando você diz para si mesmo: eu não decido mais como alguém quebrado, eu decido como alguém chamado. Essa mudança interior transforma a qualidade de toda e qualquer decisão que vier depois. É aqui que as coisas começam a dar certo. Não porque o mundo fica mais fácil, não porque as circunstâncias se alinham repentinamente, mas porque você passou a decidir como alguém que carrega autoridade espiritual, clareza emocional e maturidade interior. Quando a identidade se ajusta, a decisão se eleva. E quando a decisão se eleva, a vida responde. Você deixa de se comportar como alguém que pede permissão e passa a se posicionar como alguém que foi comissionado. Decisões tomadas a partir desse novo lugar não pedem validação, elas constroem validação. Elas não esperam aprovação, elas criam caminhos que outros passam a seguir. O ponto de revelação também redefine como você interpreta o medo. Antes você via o medo como um sinal de parar. Agora, percebe que o medo é apenas a prova de que está deixando seu nível antigo. Antes, você esperava sentir confiança. Agora, entende que confiança é fruto da decisão, não requisito para ela. Antes, você acreditava que precisava estar pronto. Agora, compreende que prontidão se constrói enquanto você caminha. O ponto de revelação é a ruptura entre viver como alguém que tenta e viver como alguém que assume, entre viver pela emoção e viver pelo propósito, entre ser reativo e ser responsável. Quando você decide a partir da identidade que Deus te deu, não importa se o cenário ainda é incerto, a decisão certa, sustentada pela identidade certa, sempre se converte em favor, direção e crescimento. Não porque você controla tudo, mas porque você finalmente alinhou sua voz interior com o que o céu já havia declarado sobre você. As coisas começam a dar certo quando você muda o ponto de onde suas decisões nascem. E quando esse ponto muda, tudo muda com ele. É mecânica da decisão. Como a nova decisão redesenha sua vida. Quando você toma uma decisão verdadeira, ela não atua apenas no plano racional. Uma decisão real reorganiza dimensões internas e externas ao mesmo tempo. Ela cria 3 efeitos simultâneos que começam a redesenhar sua vida de dentro para fora. O primeiro efeito é a quebra imediata de um padrão antigo. Antes da decisão, você repetia comportamentos automáticos, impulsos emocionais e hábitos herdados.
Depois da decisão, esses padrões começam a perder força porque você deixou claro, para si mesmo e para o mundo espiritual, que não está mais disposto a viver no mesmo ciclo. A decisão resgata sua autoridade interior e interrompe rotinas que antes pareciam inquestionáveis. O segundo efeito é a criação de um novo caminho mental. A maior parte das pessoas tenta mudar a vida mantendo a mesma estrutura de pensamento. Isso é impossível. Quando você decide a partir de uma nova identidade, sua mente começa a buscar alternativas que antes não existiam para você. Ideias surgem, clarezas aparecem, soluções que estavam escondidas se revelam, e você passa a interpretar o mundo com mais lucidez. Não é mágica, é coerência. Sua mente se ajusta ao nível da sua decisão. E quando a mente se ajusta, suas ações começam a refletir esse novo padrão. O terceiro efeito é o alinhamento espiritual e emocional ao movimento. Decisões verdadeiras atraem recursos que não estavam disponíveis antes. Pessoas chegam, oportunidades surgem, portas se abrem, não porque o universo conspira, mas porque Deus responde ao alinhamento interno. Quando a decisão nasce da identidade correta, o céu reconhece seu posicionamento e começa a mover peças que estavam paradas. Você deixa de viver por esforço e passa a viver por direção. E direção sempre produz oportunidades que esforço algum poderia fabricar. O emocional também se ajusta. Sentimentos que antes dominavam você começam a perder força, porque agora sua vida não é mais governada pelo que você sente, mas pelo que você decidiu ser. Essa mecânica explica por que tantas pessoas passam anos tentando fazer a vida dar certo, sem sucesso. Elas não decidiram da forma certa, elas tomaram decisões movidas pela dor, pelo medo ou pela necessidade. E depois tentaram conquistar estabilidade com base nessas decisões frágeis. Mas quando você decide pelo propósito e pela identidade, tudo ao redor ganha outra forma. O ambiente se realinha. As circunstâncias mudam. O ritmo da sua vida acelera. E não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você parou de se comportar como alguém que pede permissão e passou a agir como alguém que foi chamado para ocupar seu lugar. A decisão verdadeira é um decreto interno. Ela não depende do cenário, ela cria o cenário. Ela não espera confiança, ela produz confiança. Ela não precisa que as coisas melhorem primeiro. Ela é o que faz as coisas melhorarem. Quando você entende a mecânica da decisão, percebe que seu futuro nunca dependeu de oportunidades externas. Sempre dependeu da forma como você decide. E quando a decisão muda, seu destino inteiro começa a se reorganizar a favor daquilo que Deus estabeleceu para você. O confronto final. Você decide o que vai acontecer agora. A esta altura, não existe mais espaço para ignorância. Você já viu claramente que não foram as circunstâncias, nem a falta de oportunidade, nem o azar que te impediram de avançar. Foi o mecanismo das suas decisões. Foi a identidade que sustentava suas escolhas. Foi o tribunal interno que rejeitava seu crescimento antes mesmo que ele tivesse chance de acontecer. Foi a ambiguidade que dividia sua mente. Foi o medo que moldava sua direção. Foi a hesitação que fechava portas que Deus havia aberto. E é justamente por isso que este momento é um divisor de águas. Porque a partir daqui, você sabe. E saber torna você responsável. A vida não muda quando você entende o que fazer. Ela muda quando você decide quem vai ser enquanto faz. Você pode continuar decidindo como sempre decidiu, filtrando tudo pelo medo, pela dúvida, pela necessidade de alívio rápido, pela insegurança de não se sentir pronto. E se decidir assim, sua vida continuará se repetindo, ano após ano, como uma versão reciclada do mesmo ciclo. Mas você também pode decidir a partir do propósito, da identidade que Deus te deu,
da clareza que foi gerada dentro de você enquanto ouvia cada capítulo deste conteúdo. Essa é a diferença entre sobreviver e construir, entre observar e ocupar, entre desejar e viver. O futuro não está esperando que você encontre mais confiança, está esperando que você assuma mais responsabilidade. Está esperando que você diga, eu decidi. Porque quando essa frase nasce de dentro, nasce acompanhada de convicção espiritual, de força emocional e de uma firmeza interior que muda tudo ao redor. A decisão verdadeira não é aquela que você escreve num papel. É aquela que você sustenta quando ninguém está olhando. É aquela que você honra mesmo quando o medo fala. É aquela que você reafirma quando o cansaço chega. É aquela que você protege porque sabe que ela é a chave que destrava seu destino. Deus não se move pela sua dúvida, Ele se move pela sua decisão. O céu não responde hesitação, Ele responde posicionamento. O favor não acompanha quem pensa em agir, Ele acompanha quem age, e não importa qual tenha sido sua história até aqui. Uma decisão verdadeira tomada hoje tem mais poder do que 10 anos de tentativas sem identidade. O propósito não exige que você esteja perfeito, exige que você esteja definido. Exige que você pare de decidir como alguém que teme perder e comece a decidir como alguém que foi chamado para vencer. A realidade é simples. Se você não decidir agora, continuará vivendo a mesma vida. Mas se você decidir daqui a alguns minutos, sua história começa a se reorganizar imediatamente, porque a decisão é a semente que altera o solo do futuro. Você decide o que vai acontecer a partir deste momento. O mundo responde à identidade que você manifesta. O céu responde à fé que você expressa, e o futuro responde à coragem que você sustenta. Corrija a forma como decide e tudo ao redor começará a se alinhar ao propósito que já te espera. Sou grato por você ter caminhado comigo até aqui. Este espaço não é apenas um canal, é uma família de pessoas que decidiram viver com propósito, clareza e mentalidade espiritual madura. Se isso fez sentido para você, junte-se à nossa família, Mentalidade do Reino. Caminhe lado a lado conosco. E antes de sair, deixe nos comentários: minhas decisões mudam meu destino, como uma decisão de corresponder ao que aprendeu hoje. Isso será sua declaração de compromisso com a mudança que começou neste tempo.